A luz branca das lâmpadas de LED refletia no aço inoxidável dos equipamentos, criando um ambiente que parecia extremamente frio e impessoal. Mas ali, naquele centro cirúrgico de um dos hospitais mais renomados e caros da cidade, a realidade era muito mais tensa do que o brilho das máquinas sugeria. O ar-condicionado estava no máximo, mantendo a temperatura muito baixa para evitar qualquer risco de contaminação, o que fazia com que todos na equipe sentissem um frio constante por baixo de seus aventais azuis. No centro da sala, sob as luzes potentes, o Dr. Arnaldo trabalhava com uma pressa que incomodava os profissionais mais experientes. Ele era o cirurgião-chefe, um homem que caminhava pelos corredores do hospital com uma postura de dono. Para Arnaldo, a lei do tempo era dinheiro, e cada cirurgia precisava ser rápida para que ele pudesse cumprir suas metas financeiras e atender seus pacientes particulares em outras clínicas. Naquela manhã, o procedimento era uma cirurgia cardíaca de alta complexidade. O paciente era um homem idoso que tinha colocado toda a sua esperança na reputação famosa de Arnaldo. Ao lado do cirurgião estava a doutora Laura, sua assistente. Laura era o oposto do seu chefe. Enquanto Arnaldo gostava de ser o centro das atenções e falava alto, ela era discreta, extremamente técnica e mantinha um foco absoluto em cada detalhe. Ela tinha se formado em uma universidade pública, onde aprendeu a trabalhar com poucos recursos e a dar valor a cada movimento preciso. O Dr. Arnaldo nunca perdia a oportunidade de lembrá-la de suas origens, ora tratando-a como se ela estivesse em um nível inferior apenas por não ter vindo de uma instituição de elite. De repente, o clima na sala mudou. Arnaldo, em um movimento brusco para acelerar a finalização de um vaso sanguíneo, cometeu um erro técnico grave. O bisturi cortou uma parede arterial que deveria ter sido preservada. Em poucos segundos, o campo cirúrgico foi inundado por um sangue vermelho vivo. O monitor cardíaco, que até então mantinha um som regular e tranquilo, começou a disparar um alarme agudo e desesperado. A pressão do paciente caiu de forma assustadora em poucos segundos. Em vez de assumir a falha e tentar consertar o que fez, Arnaldo reagiu com uma agressividade descontrolada. Ele soltou o instrumento com força sobre a mesa de metal, fazendo um barulho seco, e começou a gritar com a instrumentadora. Ele dizia que ela não tinha preparado o material corretamente. Depois, virou o rosto para Laura e despejou sua frustração nela. Aos gritos, ele disse que a culpa era dela, por não estar segurando o afastador com a firmeza necessária. Ele a chamou de incompetente na frente de todos os enfermeiros e técnicos, questionando como alguém como ela tinha conseguido chegar até ali. O silêncio que tomou conta da equipe foi pesado e desconfortável. Os enfermeiros baixaram o olhar, pois já estavam acostumados com aquele comportamento abusivo, mas nunca tinham visto algo tão grave em um momento tão crítico. Laura não respondeu. Ela não chorou e nem tentou discutir com ele para provar que o erro tinha sido dele. Enquanto Arnaldo continuava a gritar e a apontar culpados, ela simplesmente estendeu a mão e pediu um material de sutura específico para aquela emergência. Com uma calma impressionante, ela se aproximou do paciente. Seus movimentos eram firmes e muito precisos. Enquanto a voz de Arnaldo ainda ocupava o ambiente de forma violenta, Laura localizou o ponto exato onde o sangue estava escapando. Com uma técnica impecável, ela realizou a sutura que salvou a vida do paciente. Ela corrigiu o erro do chefe, sem dizer uma única palavra de confronto. Aos poucos, o som do monitor mudou novamente. O alarme parou e o bip constante do coração voltou a ser ouvido por todos na sala. O alívio foi imediato para a equipe, mas o clima continuava carregado. Arnaldo parou de gritar no momento em que percebeu que Laura tinha resolvido o problema que ele mesmo criou. Ele ficou parado, olhando para as mãos da assistente com uma mistura de choque e raiva contida. Ele tentou retomar o controle da cirurgia, resmungando que ela tinha feito apenas o básico, mas todos ali sabiam o que tinha acontecido de verdade. A hierarquia do hospital, baseada no medo, tinha sido abalada pela competência silenciosa de uma jovem médica. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo a essa história. A cirurgia terminou, mas o sentimento de que algo grande estava prestes a mudar ficou no ar. Arnaldo não aceitaria ser superado de forma tão óbvia, e Laura sabia que, a partir daquele momento, sua carreira corria um risco real. Laura saiu daquela sala com o corpo pesado, mas a mente muito lúcida. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos do hospital,
Anuela não conseguia parar de pensar no caminho difícil que a trouxe até ali. Diferente de Arnaldo, que herdou o prestígio e os contatos de uma família de médicos tradicionais, Laura veio de uma realidade onde o jaleco não era um símbolo de poder, mas de serviço constante. Ela se lembrou dos anos na universidade pública, das noites estudando, sob a luz fraca de um abajur, enquanto o resto da cidade dormia. Cada prova superada era uma pequena vitória contra um sistema que não esperava que uma jovem de origem humilde ocupasse o centro cirúrgico mais renomado da capital. O esforço dela era medido em sacrifício real. Sua vida fora do hospital era marcada por simplicidade. Ela morava em um apartamento pequeno, onde o silêncio era seu maior companheiro após os turnos exaustivos de 12 horas. Não havia jantares caros com a elite médica. Esse pé no chão era o que a mantinha sã dentro do ecossistema implacável do centro cirúrgico. A rotina naquele lugar era uma engrenagem invisível e precisa. Antes de qualquer corte ou incisão, havia o ritual sagrado da degermação. Laura passava minutos lavando as mãos e os antebraços, deixando a água e o sabão antisséptico levarem qualquer rastro do mundo exterior. Era um momento de concentração profunda, uma preparação para o que estava por vir. Dentro da sala, técnicos de enfermagem e enfermeiros preparavam os carrinhos de anestesia e organizavam os fios com agilidade. O centro cirúrgico dependia dessa base invisível, desse exército de profissionais que mantinha tudo estéril e funcional, mas que para Arnaldo eram vistos apenas como ferramentas descartáveis. O desrespeito de Arnaldo com essa equipe era sistemático. Ana Laura já tinha perdido a conta de quantas vezes o viu ignorar alertas dos enfermeiros sobre a esterilização de materiais ou sobre oscilações nos sinais vitais de um paciente antes da anestesia. O cirurgião-chefe personificava a cultura do deus de jaleco branco. Muitas vezes, a segurança de quem estava na maca era deixada em segundo plano para que as metas financeiras fossem batidas. Arnaldo queria cirurgias rápidas, procedimentos que gerassem lucro imediato para a diretoria, mesmo que isso significasse pular etapas fundamentais de segurança. As tensões acumuladas geravam rachaduras emocionais na equipe. Laura via o cansaço no rosto dos técnicos, que sobreviviam à base de café frio e lanches rápidos nos intervalos de 10 minutos. Eles passavam o dia todo em pé, sob luzes artificiais, sem nunca receber um obrigado. A invisibilidade era a regra de ouro, e o medo de represálias mantinha todos em silêncio. No entanto, Laura sentia que não podia mais ser apenas uma espectadora passiva dessa engrenagem quebrada. Ela começou a observar o que acontecia nos bastidores, após o fim de cada procedimento. Enquanto Arnaldo saía apressado para seu próximo compromisso particular, Laura ficava para terminar o trabalho burocrático e garantir que o paciente fosse encaminhado corretamente. Foi nesse momento que ela percebeu algo perturbador. Os prontuários preenchidos por Arnaldo muitas vezes não condiziam com a realidade do que ocorrera dentro da sala. Pequenas complicações eram omitidas propositalmente, sangramentos eram descritos como normais e os tempos de cirurgia eram alterados para parecerem mais eficientes. A decisão de Laura foi tomada de forma silenciosa e definitiva. Ela não confrontaria Arnaldo nos corredores, onde o ego dele era protegido pela hierarquia. Ela faria as coisas com rigor técnico e evidências. Laura começou a documentar cuidadosamente cada irregularidade e mentira nos registros oficiais. Ela sabia que estava entrando em um terreno perigoso e que poderia colocar sua própria carreira em risco total. Mas enquanto olhava para a equipe exausta e para os pacientes vulneráveis, entendeu que seu silêncio seria o maior de todos os erros. O centro cirúrgico precisava de integridade. Ela passou a carregar um pequeno bloco no bolso do avental, registrando horários, doses de medicamentos e as ordens absurdas que Arnaldo dava. Cada anotação era um passo em direção a uma justiça que o hospital parecia ter esquecido de aplicar. E Laura ficou até tarde na sala de arquivos, cercada pelo cheiro de papel antigo e o brilho frio da tela do computador. Ela comparou as anotações que fez no seu bloco com os registros oficiais que Arnaldo tinha acabado de validar no sistema do hospital. O que ela viu foi um choque para sua ética. Dr. Arnaldo tinha apagado completamente o episódio da hemorragia que ela precisou conter às pressas durante a última cirurgia cardíaca. No prontuário digital, ele escreveu que o procedimento tinha sido um sucesso absoluto, descrevendo a operação como algo de rotina, sem qualquer intercorrência ou erro técnico.
técnico. Ele mentia descaradamente para manter sua taxa de sucesso alta perante a diretoria e garantir seus bônus financeiros. Para Laura, aquilo foi o ponto de ruptura. O erro dele na mesa de cirurgia tinha sido perigoso. Mas a fraude no prontuário era um crime que colocava todos os futuros pacientes em risco. Ela passou a madrugada inteira organizando as evidências de forma meticulosa. Tinha anotado os horários exatos dos batimentos cardíacos, os registros eletrônicos da máquina de anestesia que provavam a queda brusca de pressão e as requisições de reposição de sangue que Arnaldo tentou ocultar da contabilidade do hospital. Laura sabia que, ao levar tudo aquilo para o Conselho de Ética, estava colocando um fim na sua própria paz. Arnaldo era um homem poderoso, com conexões em toda a cidade e uma habilidade única de destruir reputações de quem cruzasse seu caminho. Mas Laura pensou na sua trajetória na universidade pública, onde aprendeu que a medicina era um serviço e não um pedestal para o ego. Ela não conseguia dormir sabendo daquelas mentiras sistemáticas. A reunião com o Conselho de Ética aconteceu 3 dias depois, em uma sala silenciosa no último andar, longe do barulho das macas e dos monitores. O ambiente era carregado de uma tensão diferente daquela do centro cirúrgico. De um lado da mesa, Arnaldo estava sentado com os braços cruzados, ostentando um sorriso de desdém que ele nem tentava esconder. Ele olhava para o relógio com frequência, fingindo que aquela reunião era apenas uma perda de tempo causada por uma assistente ingrata, que ele mesmo tinha ajudado a treinar. Do outro lado, Laura estava sozinha. Ela não tinha o prestígio da família de Arnaldo, mas tinha a verdade organizada em pastas à sua frente. Quando o presidente do conselho deu a palavra a ela, a voz de Laura saiu clara e firme. Ela começou a apresentar os fatos, um por um, sem adjetivos desnecessários. Arnaldo tentou interromper logo nos primeiros minutos, soltando uma risada cínica e tentando humilhá-la diante dos conselheiros veteranos. Ele disse que Laura era apenas uma assistente confusa, que não tinha maturidade para entender as decisões rápidas tomadas sob pressão. Ele tentou usar seu sobrenome famoso para calar a competência dela. No entanto, os membros do conselho, que também eram médicos experientes, começaram a analisar os gráficos técnicos que Laura trouxe. Eram dados reais, captados diretamente dos aparelhos, que não podiam ser apagados por discursos bonitos ou arrogância. Quando Laura mostrou a discrepância entre o sangue utilizado e o que Arnaldo registrou manualmente, o silêncio na sala se tornou sufocante. Arnaldo, que costumava dominar todos os ambientes com seus gritos, ficou subitamente sem palavras. Ele ficou pálido, percebendo que sua rede de mentiras tinha sido desfeita por alguém que ele sempre considerou invisível na hierarquia do hospital. A defesa dele desmoronou diante da precisão dos documentos. O Conselho de Ética, diante de provas tão robustas de má conduta e fraude documental, tomou uma decisão definitiva. Arnaldo foi afastado permanentemente de suas funções cirúrgicas no hospital, e o caso foi enviado para o Conselho Regional. A notícia da queda de Arnaldo se espalhou pelos corredores, como uma rajada de vento fresco. Nos vestiários e nos refeitórios, o clima de medo foi substituído por uma sensação estranha de liberdade. A instrumentadora, que tantas vezes foi alvo das ofensas do cirurgião, finalmente sentiu que podia respirar sem medo de ser agredida verbalmente. Laura foi chamada pela diretoria e recebeu uma proposta importante. Ela deveria ajudar a reestruturar todo o protocolo de segurança e conduta do centro cirúrgico. Ela não queria o poder que Arnaldo exercia, mas queria um lugar onde a vida do paciente fosse a única prioridade. Laura implementou reuniões de segurança antes de cada corte, onde todos na sala, do técnico de enfermagem ao cirurgião mais experiente, tinham o mesmo direito de voz. O respeito mútuo se tornou o novo padrão. O café nos intervalos ainda continuava frio e as jornadas de trabalho ainda eram exaustivas, mas o peso da opressão tinha sumido. O centro cirúrgico finalmente voltou a ser um lugar de cura e dignidade. No final de cada turno, Laura olhava para as luzes de LED da sala e sentia que o silêncio agora não era de medo, mas de paz. No centro cirúrgico, a única voz que deve ser ouvida com autoridade absoluta é a do compromisso com a vida, e nunca a do orgulho de quem segura o bisturi.